Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias. Horizonte Algarve. Bem-vindos a mais uma rubrica Aqui e Ali e obrigado por nos acompanhar sempre nas redes sociais. Hoje temos como convidado não digo maestro, não é o diretor, não se pode dizer, não sei. Jazz não temos títulos. Não tem títulos, está bem. Então temos o Hugo Alves, diretor da OJA, Orquestra de Jazz do Algarve. Obrigada, Hugo, obrigada por aceitar o nosso convite e bem-vindo. Hugo, como é que começaste na música? De pequenino logo? Isso sim, já foi há 200 e tal anos por aí. Está bem. Já foi há muito tempo. Já foi há uns séculos Não teria atrás. à volta de 7 anos de idade quando comecei a estudar na Filarmónica em Lagos e... Logo com 7 anos? Sim, por aí. E depois fui acompanhando, digamos, foi acompanhando a minha vida e a minha vida foi acompanhando a música. Ou seja, desde miúdo, sempre com aulas de música. Qual era o instrumento que estudei era sempre tu? trompete. Sempre trompete? Sim, Mas sim. porquê? Porque gostavas? Sim, Ou... basicamente sim. Porque há aquela ideia no conservatório, temos um conservatório muito de referência em Lolé, por exemplo, e existe aquela ideia de que os miúdos devem experimentar todos os instrumentos para conhecer, não sei o quê. Sim, na altura tu já também tinhas definido... Sim, também se fazia de alguma forma isso, quer dizer, era uma abertura que havia dentro da instituição. Sim. Até porque aquela boa tradição que havia nas filarmónicas de se aprender primeiro a ler música. Pois. Que era até a lição número 100 do livro, e só depois é que se entregava um instrumento, também permitia que durante um par de meses... E foi assim contigo? Os alunos escutassem os vários instrumentos e vissem como é que era, porque entretanto estavam lá os outros a estudar. Pois, e dava servia para isso também. Mas, no entanto, seguistes pela música, mas, portanto, fizeste uma licenciatura? Sim, fiz uma licenciatura na área de gestão de empresas. Mas depois tenho uma pós-graduação, digamos, sou professor especialista em jazz, tem tudo a ver, portanto. Ok. E é assim. E dei aulas 12 anos no ensino superior, mas sim, na área do jazz. Aonde aqui? No Porto. No Porto? Sim. E davas aulas de jazz? Sim, de jazz, trompete, de improvisação para voz, eu pergunto de orquestra. Porque não terminei, não sei, é assim, não tinha a noção que se estudava jazz especificamente. Sim. Por aí vem as minhas perguntas. Bom, é uma coisa mais ou menos recente, 20 anos ainda é recente. Mas já, 20 anos sim. também, é em recente, 2001, mas... Sim, em 2001 criou-se a primeira licenciatura no Porto, precisamente na SMAI, uns anos mais tarde em Lisboa, onde também dei aulas ainda um ano ou dois. E, portanto, foi com um buraco, porque não havia ensino do jazz antes, não é? Já tínhamos a ponta final e não tínhamos antes. Mas, mais tarde, um colega e ex-aluno nosso da SMAI, portanto, foi junto do Ministério da Educação e conseguiu fundar aquilo que são os conhecidos os cursos de rock, pop e jazz, que são cursos profissionais, 10º, 11º, 12º ano. Na altura, eu e a própria orquestra avalizamos a criação desses cursos, porque de facto são importantes. Hoje existe um desses no Algarve, em Portimão, na Escola da Bem Posta. O primeiro foi em Albergaria à Velha, junto a um conservatório. E, portanto, foi assim que se criou mais ou menos, ou que se tem criado a ligação entre os vários cursos. Entre os vários. E, portanto, estudaste música quantos anos, mais ou menos? Ainda não acabei. Pronto. Não. Aliás, antes de vir para aqui, já lá vão uns quantos. A música é uma coisa que não tem mesmo fim para se estudar. Nós estamos sempre a evoluir, portanto à procura de novas tendências, Sim, e outras vezes deixamos coisas para trás que temos que voltar para fazer. Tá bem. Porque a preguiça... Que idade é que tens, Hugo? Eu, 25 anos. Eu também. Olha a coincidência. Não, tenho 48. Faço referência à idade para... Há muitos jovens que às vezes querem ir pela música e eles gostam de ter o termo de comparação, quanto tempo, desde miúdo, quanto tempo é de estudar. Olha, isso faz-me lembrar uma coisa muito engraçada. Tenho um amigo que vive em Algesur, que é o Jorge Rich, não sei se ele vai ver isto, que ele também gosta muito de música. Se ele não ver, nós fazemos para que ele veja. E ele tem uma adega lá e quando ele abria vinho novo, às vezes fazia umas jam sessions onde eu fui um par de vezes. E juntava-se aquela malta toda e tal, inclusive algumas pessoas ali da zona que ajudavam a fazer o vinho e vendiam-lhe também as uvas, etc. E eu lembro-me uma vez, estávamos a tocar lá numa jam e O que é uma jam? Uma jam é quando os músicos de jazz se juntam para tocar a música que nós tocamos e para improvisar. Mas a jam não é aquilo que às vezes se vê por aí. Nós não vamos à procura de ver quem é que sabe tocar o quê.
Nós temos um Estão ali descontraídos. Nós temos um conjunto largo de temas que estudamos e todos conhecemos e então podemos tocar uns com os outros. Ok. Por isso é que a maioria das pessoas faz um pouco de confusão porque é que os músicos já estão sempre a mudar de banda. Nós nunca mudamos de banda, nós precisamos é de energia nova e outras abordagens. Aprender outras abordagens, para claro. se ver sobre o mesmo tema, porque, quer dizer, eu acho que a primeira vez que estudei o All the Things You Are já foi, se calhar, há 30 anos, mas ainda hoje continuo a estudá-lo e a fazer outras coisas com ele, e é assim. Mas nesse dia, curiosamente, um senhor já com uma certa idade que lá estava, estávamos a tocar e ele disse-me assim: epá, você já deve tocar isso há uns 30 ou 40 anos, não? E isto, na altura, fiquei a pensar, porque às vezes é essa a noção que as pessoas têm. Não é o tempo que determina o que se faz bem uma coisa ou não. Claro. O que determina, se calhar, é quantas horas por dia é que passamos a fazê-la. É muita dedicação, claro, não é? é mesmo assim. Portanto, se eu tenho 8 horas por dia para estudar, se calhar... Estudas 8 horas por dia? Não, agora não, né? mas já tive muitas fases da minha vida, ou há fases da minha vida em que sim, que é preciso estudar um bocado mais. Ok. Depende do trabalho que há para fazer também. Há sempre os mínimos olímpicos. Pois. Mas isto não é um trabalho diferente daquele que as pessoas têm de começarem às 9 e acabarem às 6 da tarde. Pois, Com uma desvantagem, começa a qualquer hora e termina a outra hora qualquer ainda. Também. É. Mas, também te inspiras mais à noite ou? Não necessariamente. Não necessariamente? Não. Aqui há essa ideia. Isso faz parte de outros mitos. É, não é? São outros mitos. Existe um mito que os músicos, pronto, que gostam de ensaiar mais à noite, gostam de dormir de manhã. Não é por aí, é não é por aí. Depende. Eu começo todos os dias de manhã e as pessoas Logo às 7 trabalham da manhã comigo. ali para a vizinhança? Não, às 7 da manhã estou acordado de certeza. O resto não, o resto um bocadinho mais tarde. Claro. Está bem. Como é que surge, portanto, a tua ligação à Orquestra de Jazz do Algarve? Quem foi a ideia? Como é que começou tudo isto? Bom, eu comecei-me a dedicar a sério ao jazz já uns anos depois de ter tocado, obviamente. Já estaríamos para aí no ano de 94. Não, mentira. Foi para aí por volta de 91, 92. Foi quando eu vim estudar para Faro. Vários anos depois comecei a produzir um festival de jazz em Lagos, que era a minha terra natal. E numa das edições desse festival, nós fazíamos um festival, lá está, na altura não haviam escolas, e portanto uma parcela grande do festival tinha a ver com formação. Nós já recebíamos cerca de 30 alunos de todo o país e até internacionais. Nesse ano decidimos esticar um bocadinho a corda e fomos até aos 50 alunos, porque de facto havia muita gente interessada. Então eu tive a ideia de, bom, já que temos tanta gente e havia sopros com fartura, vamos fazer uma aula de orquestra e que depois era apresentada no final do festival. Isto aconteceu durante 10 anos. Nesse ano ficou mais interessante por causa disso e na altura a doutora Joaquina Matos, que era a Presidente da Câmara de Lagos, achou a ideia incrível e começaram a perguntar se era possível que aquilo continuasse ou que se pudesse continuar a fazer a orquestra. Então nessa altura decidimos, isto foi em agosto, no dia 6 portanto o festival terminava a 15 de agosto. O primeiro ensaio da orquestra, se não estou em erro, foi a 6 de outubro. Foi então, logo depois. Um mês e meio depois, com um grande amigo que é o Duarte Costa, que também é músico de Lagos, reuniu uma lista numa folhinha, ainda me recordo perfeitamente, e lá combinamos um dia e lá fomos ensaiar na altura para a Sociedade dos Artistas e assim começou, com as pessoas que estavam disponíveis e que podiam tocar e começando a desbravar terreno, porque é preciso formar, é preciso explicar muita coisa. E depois, pronto, vamos por aí fora. Inicialmente tinha outro nome também, não era? Bom, nessa altura a orquestra chamava-se Orquestra de Jazz de Lagos. Ok. Anos mais tarde, obviamente, o âmbito começou a ser regional e, portanto, houve necessariamente, foi uma necessidade mesmo de alterar o nome. Sim. E porquê o jazz? Porque, vamos lá, o Algarve, Portugal, o Algarve não é propriamente um país de... Bom, o jazz em Portugal entra tarde, de facto, mas o jazz é uma das formas mais complexas de música popular, mas e sobretudo é mais transversal a várias culturas e países. Ela nasce nos Estados Unidos. Século XIX? Sim, no final, na mistura dos músicos negros americanos, dos africanos que tinham ido para lá, e também, obviamente, com a sabedoria de alguns músicos clássicos que tinham ido da Europa,
mais 50 nacionalidades misturadas e apareceu este tipo Já de me estragaste música. aqui uma pergunta que eu tinha, era. que eu ia me exibir a dizer sim, isso é uma mistura de Dixieland Swing, de Big Bands, bebop, opa, já me estragaste. Bom, não estraguei, porque a pergunta está certa. Mas pronto, ele nasce daí e é isso, é uma música que é transversal a muitas culturas. Claro que os americanos a reclamam como deles, mas também há uns franceses que a reclamam como sendo francesa, Ah, é? porque nasceu em New Orleans, no Ok. estado de Louisiana, que era a terra de Luís. Portanto, a única colónia que a França teve e que depois, pelos vistos, vendeu aos Estados Unidos. Fizeram da América. Mas pronto, a música, o jazz começou por ser sempre música de entretenimento, quanto a isso não há dúvida nenhuma. Nunca ninguém encomendou ou pagou nessa altura para existir, portanto ela era uma necessidade. Nasceu. Sim, é isto que se chama e define o que é música popular, não é? Claro. E, portanto, logo de início, portanto, houve logo a aceitação, porque, mas porque os temas são conhecidos, vocês tocam... Não, aliás, nessa altura, que é o que nós chamamos o jazz tradicional, o jazz emerge ali da mistura também com o blues, que tinha provavelmente aparecido antes, e portanto ele evolui por aí afora, cria as suas músicas nessa altura, e a ida dele para o negócio da música, que começou a nascer mais tarde, primeiro os musicais e depois o cinema, aí sim, leva a que haja logo um intercâmbio, ou seja, primeiro se calhar o cinema e os musicais levaram alguns temas para lá e depois começaram-se a escrever óperas. Ok. Já Óperas com essa base. mas que já seriam os musicais completos. E nós, isto é, os músicos de jazz usavam os temas mais conhecidos para improvisar e para fazer. Mas no vosso caso também fazem isso? Sim. Nós somos aquilo que os americanos definem como uma working band. Portanto, nós não temos nenhuma linha, digamos, muito dura naquilo que apresentamos. As big bands começaram a aparecer no final dos anos 20 e, portanto, nós cobrimos os repertórios todos até aos dias de hoje. Por isso, recriamos coisas antigas, como também criamos arranjos novos. Tem uma vantagem, não é? Música Tem uma vantagem original. que o público que vos assiste, depois, de certa forma, conhece todo o repertório, ou a maioria, sim, não é? Pelo menos esperamos que sim, é isso que fazemos. São músicas conhecidas, sim, não é? algumas sim. E aquelas que não conhecem, depois Ficam a passarão conhecer. Como é que são constituídos os vossos espetáculos? Quanto tempo? Aquilo que as pessoas veem dura à volta de hora e meia. Às vezes descuidamos um bocadinho e demora mais um pouco. Há sempre o bis também, Mas não também é? depende dos convidados, depende do próprio repertório. Costumam depende da tocar sala. em que sítios? Bom, nós temos, digamos, contratos de programa com a maioria das câmaras do Algarve, portanto é possível verem-nos desde Todos a os Vila... eventos, sim. Desde a Vila do Bispo até a Vila Real é possível que nos vejam. E porquê por que aí. têm esses contratos? Porque se trata de uma orquestra... É uma orquestra profissional e dentro daquilo que são as definições do Ministério da Cultura, nós estamos dentro de uma área da música que não é economicamente viável e, portanto, temos apoios para isso, para exercer o nosso trabalho, o qual é pago em parte por um programa que temos já há muitos anos com a Direção-Geral das Artes, Ministério da Cultura. Portanto, somos considerados nesse sentido. E depois temos os protocolos, digamos, com as câmaras municipais do Algarve e também com entidades privadas, como é o caso do Val Globo Resort, por exemplo. Está bem. E é assim que se constrói, digamos, a nossa atividade diariamente. E, portanto, só se dedicam, a maioria dos vossos músicos só se dedicam à orquestra, portanto. Sim, há uma parte dos músicos que sim, há outra parte que obviamente tem outros trabalhos. Se nós conseguirmos ter ainda mais trabalho para fazer, que pudéssemos ter uma orquestra... Mais pessoas Obviamente, sim. Mas isso em Portugal já quase que é um mito muito antigo, porque o mais comparável a uma orquestra de jazz que nós tivemos em Portugal seriam as orquestras da rádio antigamente. E antigamente estou a falar bem antes do 25 de Abril. Ok. Portanto, já é um modelo que Já quase é aqui desapareceu completamente. Na Alemanha ainda existe, atenção. E na Alemanha, a trabalhar neste momento, existem 4 ou 5 orquestras como a nossa, que estão precisamente ligadas às rádios nacionais ou digamos, mas que ainda tocam em direto e essas coisas? Sim. É? Olha, temos várias, a NDR, a WDR, a SWR, têm todas a ver com o rádio funk. Ok. Né? E portanto, sim, e são estruturas que funcionam dentro das rádios, com um programa, digamos, cultural e de concertos anual,
E depois também tem, obviamente, vários meses do verão em que tocam por toda a Alemanha. Espetáculos Sim, sim. normais, sim. Quantas pessoas formam a vossa Bom, orquestra? músicos em palco são à volta de 17, 18, depende dos repertórios. Às vezes é Sim. preciso colocar mais algum músico, digamos, de especialidade. Nem sempre temos guitarrista, nem sempre temos percussionista, depende. Mas a formação base é essa. A equipa toda da orquestra, bom, com o staff e o staff técnico, vamos à volta das 24 pessoas, 25 pessoas. Ainda são alguns. E, portanto, nestes últimos 2 anos, obviamente com a pandemia, qual foi o impacto na orquestra? Ou seja, deixaram de ensaiar, deixaram de ganhar? O que é que aconteceu? Não. Nós tivemos... primeiro, há aqui uma grande questão, porque, obviamente, nós somos uma estrutura profissional e temos, obviamente, uma série de protocolos que já citei. E claro que a primeira palavra aqui vai para eles, porque as câmaras municipais e o Ministério da Cultura, através da DG Artes, nunca deixaram de, portanto, colaborar com a parte deles do nosso acordo. Portanto, estavam garantidos, para dizer assim. Financeiramente, na esmagadora maioria dos casos, estivemos sempre bem acompanhados e mais, tivemos algumas câmaras, como por exemplo a Câmara onde a orquestra reside artisticamente, em Lagoa, que adiantou inclusivamente um valor a uma dada altura, porque precisamente não queria que houvesse alguma dificuldade. A partir daí nós fomos marcando as datas à medida do que era possível, mas posso dizer que nestes anos de pandemia conseguimos realizar mais de 90% das nossas atividades. Algumas tiveram que ser adaptadas. Pois. Nós tínhamos masterclasses para fazer no Como é que faziam a nível de distanciamentos e essas coisas? Bom, é assim, aproveitamos muito deste tempo, por exemplo, para gravar. Isso nem sempre é necessário. Numa primeira fase, sim, os músicos têm que estar todos, mas noutras fases do processo não. É por secções, portanto podemos ir trabalhando. Também tivemos uma série de concertos que foram feitos online, obviamente, foi o novo modelo que foi feito. Mas não é a mesma coisa. Não, claro que não é a mesma coisa. Até que mesmo para os músicos é um tipo de trabalho completamente diferente. Claro, não há feedback, não há... Não, o tocar ao vivo... é outra adrenalina. Não, são dois trabalhos mesmo diferentes, por isso é que nós temos esta definição do músico de estúdio do outro músico. O músico toca no palco, lida com uma série de realidades, de problemas e de coisas para resolver. Coisas técnicas, tudo, não é? O músico que está em estúdio é um bocadinho diferente. Tem que ser, se calhar, às vezes mais persistente, tem que estar muito mais concentrado, porque o número de horas aumenta substancialmente. E é outro cansaço, e é outra coisa, não é? Para nós, no jazz estamos habituados um pouco às duas coisas, mas claro que normalmente gostamos muito mais do palco. Mas sempre que se grava, é isso que se faz. E, portanto, mas de qualquer maneira posso dizer que os nossos concertos ao vivo, isto é, que foram emitidos ao vivo, e que muitos deles ainda estão por aí no YouTube e nas páginas das câmaras, não são concertos editados nem nada disso. Foram tudo ali tocados durante aquela hora e passaram dessa forma. Voltando às tendências, já que me estragaste a pergunta há bocadinho, voltando às tendências, qual delas, ou qual acreditas que influenciou de maneira significativa, ou que ainda perdura, no jazz que escutamos hoje em dia? Não estou a perceber bem a pergunta, desculpa. Portanto, houveram várias tendências musicais. Okay. Claro, se não tivesse adiantado, tinhas percebido a pergunta. Mas já agora, voltando ainda só à questão da pandemia, só porque esta parte eu acho que é importante. Obviamente que a orquestra não é só uma orquestra, digamos, um aquário. O aquário tem peixinhos. Os peixinhos são as pessoas que lá trabalham. Mas nós não deixamos de prestar o apoio todo que foi possível a cada um dos músicos individualmente, porque obviamente aqueles que não dependem só da orquestra e dependem de outros trabalhos e tiveram questões noutros locais, portanto nós conseguimos manter sempre os pagamentos a horas, mesmo que os concertos fossem adiantados. E dessa forma também tentamos colmatar. Sim, aqueles que de facto necessitaram de mais, de algum apoio, digamos, nós, e se pudéssemos nesse momento facultá-lo, fizemos. Claro. E também foi uma forma, e também foi a minha forma de não estar, entre aspas, a chatear os nossos sponsors e patrocinadores, porque eu acho que é assim que se deve gerir uma casa. E, portanto, tratá-los bem. Sim, e portanto quando veio as alturas certas que se podiam trabalhar, aí nós fizemos o trabalho e foi uma grande tudo organizado, porque posso dar o exemplo, no verão passado, entre o dia 15 de julho e o dia 10 de outubro, que sensivelmente dá para aí 3 meses,
nós fizemos, já não me recordo se foi 10 ou 12 concertos, com 9 ou 10 programas diferentes, o que significa que os músicos tiveram que aprender aí à volta de 130 temas. Ok. Se nós colocarmos que em cada tema é necessário trabalhar algumas dezenas de horas, ou seja, houve muita dedicação. Como o Sr. Primeiro-Ministro, é só fazer as contas. e foi isso que fizemos este verão e já tinha acontecido o ano passado também. Claro, claro. Pronto, então retomando aqui a história das tendências, o jazz que se escutava antigamente é o mesmo que se escuta agora? Também. E não. É? Também e não. Porque felizmente o jazz tem sido uma música que ao longo do século XX, mais ou menos em cada década, veio uma lufada nova. Sei lá, se o jazz tradicional perdurou até aos anos 20, nos anos 20 a questão dos bailes que foram crescendo de tamanho exigia bandas maiores, daí aparecerem as big bands, para terem mais poder de som também. A Segunda Guerra Mundial depois deitou isso abaixo e veio uma nova forma de jazz, que nós chamamos o jazz moderno, foi assim que chamaram na altura, Claro. onde a improvisação então começa a tomar outra expressão, mas as bandas reduziram. E depois também em cada país vai adotando uma forma sim, diferente. Há sempre uma fusão cultural. Uma fusão cultural, sítio, que é o caso do Brasil, que adotou a bossa nova. Sim, a bossa nova é um ritmo, obviamente, do Brasil, mas a estrutura base que está, por exemplo, na música do Tom Jobim ou do Sérgio Mendes, Della Regina, tem muito a ver, obviamente, com a fórmula que os standards têm. Aliás, eles próprios também estudaram essas fórmulas e, portanto, é natural que assim fosse. Vocês, falando do bossa nova, têm nos vossos concertos, ultimamente, pelo menos que eu fui lá espreitar no vosso Facebook, têm uns... Sim, vamos fazer agora. Vão fazer, não é? Sim, sim. E, portanto, a aceitação é igual com... Sim, eu tenho... Felizmente nós temos muito bom feedback do nosso público. O nosso público navega muito connosco pelo Algarve, é curioso também. Mas há pessoas que encontros em quase todos os concertos. Olha que engraçado. E é interessante porque aproveitam, vêm passear a Tavira, ou vão a Lagoa, ou vão a Lagos, ou, enfim. Mas sim, normalmente os nossos repertórios são muito bem aceitos. Normalmente temos boas críticas sobre isso. Vocês fazem músicas novas ou tocam só aquelas mais conhecidas? Não. Nós fazemos... O nosso trabalho é muito... Vocês têm... Eu estou a ver aqui os CDs. Têm... portanto, arranjos próprios, não é? Este CD, por exemplo, foi o último que gravamos. O mais recente. O mais recente, sim. O último que gravamos não, porque esse também já está feito, estamos à espera de umas autorizações para sair. Mas é assim, este foi um CD que eu convidei 4 cantoras que têm trabalhado a miúdo connosco nos últimos anos. A Mariana Dom, a Silvia Donati, que vem de Itália, a Clara Busser e a Sara Miguel. E neste disco nós utilizamos... As nacionalidades delas, não interessa muito a nacionalidade porque elas cantam... É só a Silvia Donati é que é italiana, todas as outras são portuguesas. Okay. Mas é assim, nós usamos aqui, a Clara decidiu fazer 2 temas originais dela, nós depois criamos os arranjos para isso, nós utilizamos alguns arranjadores de nome nacional. E, portanto, todos os outros temas também são standards, lá está, os tais temas que sempre se fizeram toda a gente jazz. conhece, não é? No caso da Clara Busser, ela escreveu inclusivamente as letras para 2 deles, porque não são temas que tenham letra, portanto eram instrumentais. Mas, por exemplo, este é um trabalho que, enfim, utilizaram-se aqui arranjos do Johannes Krieger, ou do Telmo Marcos, do Luís Cunha, por exemplo, e de mais pessoas, não me vou lembrar agora dos nomes de todos eles, que me desculpem. Por exemplo, este disco já foi um trabalho diferente. Este foi uma espécie de uma encomenda entre Lola e Lagos para celebrar o centenário da Sofia de Melbrenner, do nascimento. E chama-se Sofia mesmo. Chama-se Sofia por isso. É um disco que foi feita uma primeira recolha de textos, da qual eu tive que, obviamente, me pronunciar sobre a musicalidade, a possibilidade de fazer. E pronto, pus-me à árdua tarefa... Está a falar de textos da Sofia? Da Sofia de Melbrenner, sim. Usamos foram poemas, adaptados? Não foram adaptados, foram utilizados na sua forma original e eu Mas criei música para eles. Sim. Ah. Eu compus a música para eles, os arranjos foram feitos por mim pelo Luís Cunha, que também escreveu para aquele disco, e aqui neste caso com a Ana Rita Inácio, que é uma das vozes mais referenciadas no país, por ser uma voz bastante flexível. Ela é convidada. E foi a nossa convidada para este okay. trabalho. Muito bem.
Este aqui já tem uma tendência diferente, não é? Bom, esse CD é meu pessoal, já não tem a ver com a orquestra, mas foi o meu último trabalho neste caso com o acordeonista, com o João Frade, um grande amigo e colega músico, que começamos esta brincadeira já há uns 7 ou 8 anos e entretanto aqui há 2 anos passou a disco. Depois de uma primeira encomenda de concertos para a primeira edição do 365 Algarve, de onde saiu este disco com o maravilhoso desenho do Carlos Luz para a capa, precisamente feito durante um dos concertos, se não estou em erro, em Castro Marim. Olha que engraçado. E por acaso há dias tivemos uma apresentação em Castro Marim e o Carlos Luz veio mais uma vez ouvir o jazz, que é sempre interessante. Mas não fez mais nenhuma capa. Não, agora não havia capa. Não havia capas. Bom, ele não fez a capa, ele fez o desenho. O desenho, sim. Mas este, portanto, é uma sonoridade diferente. Sim. Obviamente é um trabalho completamente diferente. É só trompete e acordeão. Trompete e acordeão. Sim. Uma mistura pouco conhecida, pelo menos. Não é? Não tem nenhum corridinho, mas tem algumas fusões que nós fizemos e que são interessantes. E que estão interessantes. Quem quiser adquirir os vossos CDs, como é que pode Bom, fazer? é contactar a orquestra, basicamente. Através do Facebook, tem Através lá do os Facebook contactos. ou do site, ou enfim, os contactos estão por aí na net, Claro. não será difícil. Não é encontrar. difícil, pronto. Muitas pessoas dizem logo, mas fui à loja e não encontrei, porque também são edições limitadas. Sim, as edições são limitadas, as lojas também são limitadas para certas A abertura situações. das lojas. E eu, sinceramente, nós fazemos a nossa distribuição direta e não tem problema. E tem funcionado Sim, bem. sim. Está bem. E, portanto, vocês trazem convidados internacionais e também têm espetáculos a nível internacional? Já Sim, saíram? já tivemos, obviamente que sim, algumas incursões por Espanha. Ultimamente nem por isso, porque de facto temos muito trabalho aqui É bom sinal. e é preciso, enfim, ter perceber que é uma estrutura que são 20 e tal pessoas. Não é fácil. Não é fácil deslocar, é muita gente para afinar em termos de datas. Depois é sempre difícil a questão logística e por aí fora. Se bem que nós somos muito autónomos, portanto temos os nossos próprios transportes, equipamentos, etc. Mas é sempre complicado de ir para a estrada para muito longe. Para muito longe, Mas não é normal, de vez em quando vamos. Já fizemos apresentações na Assembleia da República, temos uma turnê em Espanha que nos levou até Saragossa, por exemplo. Mas já houve uma série... Uma série de situações. Mas, no fim de tudo, deve ser engraçado viajar com tantas pessoas. Deve haver situações caricatas. Sim, há sempre deve haver histórias. aquele que fala muito não se está calado na viagem, ou o que não fala, ou que dorme muito, o engraçado, o que conta piadas. Ou aquele que o telefone tocou numa sessão de anedotas num autocarro e atendeu com o microfone. Enfim, há muitas coisas, sim. Mas de qualquer maneira, e aquilo que é de sublinhar aqui é que isto de facto é o trabalho das pessoas e essa que é a parte fundamental. E cada vez que ouvem a orquestra tocar é isso que se está a ouvir. São muitas horas de estudo, de ensaio, não é? E de dedicação e que se vão somando ao longo da vida, claro. Mas como todas as pessoas, temos os nossos momentos, obviamente, mais Era leves, essa a minha pergunta. Claro. Vocês, depois do trabalho, também são assim como uma família, não? Estão-se todos bem? Sim, também fazem as normalmente, churrascadas? Olha, isso por acaso já nem sei quando é que foi a última, mas houve uma altura que havia tempo para isso. É que nós temos o antes-Covid e o pós-Covid. Portanto, Mesmo antes do Covid já tinha passado algum tempo. algum tempo. Sim. Então Mas, está quer dizer, na hora, está na hora. Mas se imaginarmos que num dia de ensaios daqueles completos de manhã à noite, pois obviamente temos que almoçar todos por ali. Portanto, E descontrair um bocado. Descontrair um bocado, claro, obviamente. Está bem. E como funciona? Portanto, já me falou das autarquias, mas se algum empresário, alguma empresa quiser contratar para um espetáculo possível, privado, obviamente que sim. pode fazer. Pode. E acontece de vez em quando. E aí também. acontece, Sim, pronto. sim. Não dependem somente das autarquias. O que permite o nosso trabalho de base, obviamente, se não for as autarquias e o Estado, Claro, não é uma possível base, não é? existir. Claro. Não é possível. Portanto, nós aí temos que ter uma espinha dorsal que tenha que definir tudo aquilo que é necessário. Porque gerir esta orquestra, ou qualquer orquestra deste género e que trabalhe verdadeiramente, não deixa de ser uma empresa como outra qualquer. Portanto, há aqui muitas pessoas para se pagar, há muitos custos, há várias carrinhas para se manter, equipamentos para substituir, alguns instrumentos que são muito caros que temos que adquirir de vez em quando. E é por aí que todos esses apoios servem precisamente para isso. Claro. Vocês, portanto, todos são músicos estudados, têm sucesso
tem sucesso e o sucesso é devido ao talento. O talento tem a ver com o sucesso. Como é que é essa... O talento ajuda, mas o trabalho individual é que faz a diferença. Isso é como em qualquer profissão. A música, como qualquer arte, não deixa de ser como as outras chamadas artes e ofícios, não é? Este ofício também tem as suas ferramentas e se não passarmos tempo com elas, não vamos. Como todas as a lado profissões, nenhum. não é? Como todas Aliás, as profissões. em 12 anos que tive no ensino superior, poderia-lhe dar dezenas de exemplos desses, em que entravam alunos muito talentosos, mas que provavelmente nunca foram os melhores alunos da escola, nem provavelmente depois poderão ser, digamos, os melhores músicos na média. Agora, aqueles que trabalharam muito, quase sempre de certeza conseguiram atingir. Não tem a ver com o talento inicial, senão com o resultado final do trabalho. Há vários mitos que pululam pela sociedade Como sobre quais? essas coisas. Não, aqui os dons, de facto, há pessoas que têm facilidade para fazer certas atividades, isso é normal. Não podemos dizer que o Cristiano Ronaldo não possa ter um dom e uma facilidade em jogar futebol, obviamente que tem. E, portanto, mas tem muitas horas ali Mas de... vamos perguntar a ele se ele está sentado em casa à espera que o dom trabalhe por ele. Garantidamente que não. Claramente, não é? Gostaria muito a acreditar que fosse assim. Agora, depois há a persistência. E aí, por exemplo, o trabalho das artes e o dos músicos em particular, como outras áreas também, mas é assim, é um trabalho solitário. Solitário? Sim, obviamente. Quando eu estou a estudar não tenho mais ninguém por perto de mim, nem quero. Porque se tem que fazer uma série de coisas, digamos, por uma certa ordem, é mesmo que tem que se fazer... Tem que se concentrar mesmo. Claro, sem ser incomodado. E a adesão dos jovens em orquestras é fácil? As orquestras Eles são gostam, só mais não uma gostam? forma de trabalho, quer dizer, a questão que hoje se coloca é à velocidade que a nossa sociedade se desenrola e que as coisas se desenrolam e tão atabalhoadas que cada vez mais são. De facto, cada vez há menos pessoas verdadeiramente com o espírito e a vontade, digamos, e o esforço para trabalharem, para conseguirem fazer as coisas. Eu até acho que já estivemos pior do que estamos agora, neste preciso momento. Mas o tempo dirá o que é que vai acontecer. Claro que eu digo isto e pode haver pessoas que têm a opinião contrária e dizer mas claro. nunca houve tantos músicos como agora. Pois não, mas há 20 anos também não havia escolas, portanto não podia haver formação, digamos, a sério, ou pelo menos mais standardizada, se quisermos, ou mais concreta. Portanto, obviamente que sim, mas é preciso trabalhar, obviamente que sim. E um jovem que quer entrar na vida musical, pode pensar em fazer disso a sua profissão? Pode, tem que se dedicar a sério a 100% como qualquer outra profissão. Porque existe aquele mito, os pais às vezes, Bom, o que é que vais fazer sim, com a mas, música e tal? Enfim, a sociedade portuguesa acho que já mudou um bocadinho. Sim. Não é? Se calhar há 30 anos atrás as pessoas achavam que Já se mudaram mentalidades? trabalhar para o Estado é que era bom porque era certinho. Agora tanta gente trabalha para o Estado, afinal queixa-se. Por várias razões. Nem vou estar a comentar Sim, por claro, aí. tá. Mas lá está, as coisas vão mudando. Agora, eu sei e aprendi muito cedo na minha vida que se nós trabalharmos e quisermos alguma coisa, há uma boa probabilidade de sermos bem-sucedidos, obviamente. Portanto, já foi professor, consegue perceber logo desde o início? Eu falo de um jovem, não estou a falar de crianças de 7 anos, mas se calhar com 10, 12, 14, consegue-se perceber se terá futuro na música ou não? Bom, eu tenho que dizer que eu não fui... Voltamos ao Cristiano Ronaldo. Sim, mas não fui... só para dizer isto, eu não fui digamos, um professor profissional. A minha verdadeira profissão sempre foi ser músico. Aliás, eu nunca me permiti a dar aulas mais do que umas horas, um dia por semana. Isso foi um limite que eu tive toda a vida. Porque primeiro estava a orquestra. Sim, a orquestra e a música o restante trabalho que eu tenho. Mas é assim, hoje, obviamente, o grosso do meu trabalho é a orquestra. Mas eu fui dar aulas para a Asmaia a convite do Michael Loren, que na altura achava que eu era a pessoa indicada para fazer aquele trabalho e fui mais ou menos nessas condições. Eu acho que seria um bocado difícil eu ser um professor de carreira e, portanto, a minha abordagem lá é sempre baseada na minha experiência. Aliás, as minhas aulas eram todas, portanto, práticas, digamos, embora também houvessem sempre questões teóricas, porque nós no jazz não nos safamos de aprender tudo, porque improvisar é compor em tempo real, portanto nós temos uma espécie de um curso de composição em tempo real e temos que o fazer assim. Ou seja, o improviso não é tão improvisado assim? Não. Ok.
Não é só para perceber o conceito, sim. Como muitas vezes também os discursos não são assim tão improvisados como isso. As pessoas têm que saber Aquilo do que é já que estão a falar. sim. Não é? Às É pá, vezes o que é vemos- improvisado é, como é que se chama? Aqueles, as desgarradas. Bom, isso aí, e mesmo aí há regras. Há para regras, cumprir. não é? Pois. Seja num corridinho ou num baile mandado, por exemplo, ou no fado à desgarrada, digamos que há algumas limitações. Uma delas, por exemplo, é a quadra que se usa para dizer. Só isso já vai. Para aquilo bater certo, não é? Claro, mas só isso já vai limitar. A improvisação também é assim. Nós temos muitos limites que são ditados pela harmonia das músicas e depois há muitos outros, obviamente, o ritmo por aí fora e também questões de linguagem, também tem que se ir aprender isso, porque, digamos, tocar jazz não é só falar uma língua, digamos, em português. Pois. Temos que decidir se vai ser assim mais algarvio ou mais nortenho, por exemplo. Aí é? Também temos esse tipo de... O jazz também tem sotaque, por Tem dizer sotaques, assim? obviamente. A sim, sério? tem sotaques. Ou seja, consegue-se perceber a tendência? Sim, é normal nós conhecermos um músico só por ouvirmos. Se formos ouvir um saxofonista do século XX, qualquer Percebem músico logo. já se diz mais ou menos. Há uns que sabemos diretamente quem são, Claro. e depois há outros mais satélites, digamos, menos conhecidos talvez, mas que conseguem sempre Olha que engraçado. decidir quem são. E existe também aquele mito de que, portanto, geralmente talvez porque antigamente assim era, ou anteriormente, que é trompete, não é? Sim. Que a trompete era especificamente para meninos. Há trompetistas mulheres conhecidas? Então não há. Sei, pergunto. Bom, na orquestra já tive duas, Sim? durante estes 17 anos. Mas sim, estou-me a lembrar, por exemplo, a Ingrid Jensen é uma das melhores trompetistas dos últimos 30 anos do jazz, por exemplo. Olha que engraçado. E na música clássica também há. Portanto, geralmente os instrumentos de sopro são mais conotados Sim, mas isso eu acho que eu não consigo fazer relação entre as atividades e digamos, o sexo masculino sim. ou feminino. E para mim, seguramente, Hoje em não tem dia, qualquer portanto, é importância. tudo... Sim, não, é perfeitamente. Neste momento só temos um músico que é feminino na orquestra. Mas enfim, são as regras do mercado, se quisermos, que assim o dita. Não é por nada de... Não. Sim, É, a Jéssica toca saxofone barítono, por sinal, o maior saxofone da secção dos saxofones. E já lá está há bastantes anos, portanto... Isto quantos instrumentos de sopro são, mais ou menos? A de sopro são 13. Aí nessa foto estamos a ver 12, porque o 14º, perdão, sou eu. E está cá, e que estou cá à frente. Está cá à frente. Eu preferia estar lá atrás, mas eles há uns anos pediram-me para se me dirigir da frente e então... E tem que fazer mesmo aquela... Depende dos arranjos. Depende dos arranjos. Sim. Tá Há bem. alturas em que é necessário. Esta é uma foto recente, penso que agora dos últimos concertos de Natal, em dezembro. E é isto. Portanto, já deram início à época de concertos de 2022. Vamos arrancar agora, exatamente, com 2 concertos, dia 19 de fevereiro em Lagoa, onde vamos fazer um repertório que vai celebrar os 100 anos do nascimento do Toots Thielemans, que foi o maior harmonicista jazz do mundo, provavelmente, da Europa. Ele era belga. Ele teve algumas incursões por outros tipos de música, um deles foi pelo Brasil na bossa nos anos 60, que praticamente toda a gente fez. Toda a gente. E ele teve ali uma ligação bastante próxima à Elis Regina e nós vamos recriar alguns dos temas que foram feitos nessa altura. Sim. Sim. E para isso vamos ter 2 convidados, o Gonçalo Sousa, que é harmonicista português, e a Luanda Cosetti na voz, que é uma voz brasileira que já reside cá entre nós há uns anos. E, portanto, vamos recriar temas do Jobim, por aí fora. Já no dia 26 de fevereiro vamos estar em Portimão, no Tempo, no teatro. Vamos convidar novamente a Luanda, mas desta vez convidamos um percussionista, o Osvaldo Paguto, que é um percussionista cubano, também já reside cá há muito tempo. E vamos levar um bocadinho a fasquia, não só da bossa, mas para o samba e, portanto, para os ritmos Outras latinos, tendências, sim. do Caribe, por aí fora. Que E é um já programa tem- que também já tínhamos feito anteriormente. E já têm muitos concertos. Para este ano, Alinhavados? sim, praticamente já temos a agenda. sim? Sim. Olha, Nós trabalhamos sempre com 1, 2 estão anos. sempre com 2 anos de agenda. Sim, provavelmente sim, acontece muitas vezes. Olha, tá bom. Eu vou só esclarecer um pouquinho que este programa hoje está a ser gravado, portanto, as datas que está a referir certamente já terão Já terão passado passado. quando o programa sair ao ar. O que estamos a chegar assim quase mesmo ao final.
o que é que quer, qual é a mensagem que quer dar, não somente aos seus músicos, talvez uma mensagem assim de incentivo aos jovens que queiram entrar no mundo da música. E tenho essa percepção dos jovens, porquê? Porque tenho duas filhas na idade de 12, 13 anos e os amigos andam no conservatório. Eu sei que têm ali uma série de, talvez de dúvidas, mais que tudo de dúvidas, o que é que irão fazer posteriormente. Bom, O que é que podemos dizer? Eu vou falar talvez daqueles que estudem mais música, digamos, ou que possam estar mais ligados à questão das artes. Todos os nossos professores são importantes, mas nunca podemos deixar de ver os profissionais fazer as coisas e decidir aquilo que nós gostamos e aquilo que queremos fazer. Porque, obviamente, as escolas são uma porta, mas não são a única porta. Há outras portas. Portanto, e há outras escolas e cada escola será uma porta diferente. Ou seja, aí é onde eles vão decidir se querem tocar jazz, se querem tocar... Por exemplo, não é? Mas têm que ter uma percepção, se é que a escola lhes consegue dar, que, digamos, a fórmula e a metodologia com que se estuda jazz nada tem a ver com música clássica ou com outros sistemas. Portanto, não é? eles têm que definir isso logo desde muito cedo. Sim, eventualmente, ou pelo menos a partir de uma certa altura. Claro. E depois há questões técnicas, e aí também há alguns mitos, obviamente. Aquilo que é a técnica de um instrumento, por exemplo, no jazz, não servirá se calhar para a música clássica e vice-versa. Nós fazemos trabalhos diferentes. Por exemplo, eu dou um exemplo, e quem estuda música sabe isto, mas se de facto nós estamos a tocar um tema que está baseado num determinado tipo de escalas ou numa tonalidade, é relativamente simples perceber que temos que estudar as coisas dessa forma ou dentro daquele conjunto de valores que temos ali. Nós, por exemplo, no jazz temos que improvisar, o que basicamente já quer dizer que não sabemos muito bem o que vamos tocar. Já tem que ser criativos. Ou seja, eu não posso ter uma técnica num instrumento que seja, digamos, muito estanque para isso. Que há muitos anos, eu espero que isto já não se diga tanto, mas às vezes diz isso que os pianistas de jazz eram metal-dragões. Então, de facto, porquê? Lá está, porque quando nós sabemos o que vamos tocar, as mãos e os dedos podem ser colocadas de uma forma, mas quando nós não sabemos exatamente o que é que vamos tocar, atropelos. se calhar aquela técnica não é a melhor. Por isso é preciso às vezes ter um bocadinho de percepção e perceber isto, porque de facto é assim, e esta é que é a realidade. E esta é a realidade que tem sido demonstrada durante o século XX. Se, por exemplo, num determinado estilo de música, é importante que os instrumentos tenham, digamos, uma certa coerência de som. Por exemplo, no jazz já não é necessária, é muito mais importante a individualidade de cada um. Okay. Portanto, a técnica tem que ser definida logo cedo. Sim, de alguma forma, sim. Obviamente forma. que há técnica básica e há formas, enfim, de como se pega num instrumento. Claro. Os conceitos A base do instrumento, é a base. etc. Obviamente que sim. Mas, a partir de certa altura, é preciso tomar algumas decisões. E tomar essas decisões vai obrigar a cortes. Ou então vai ter problemas. Porque não vai conseguir... Não se vai adaptar depois a... E as técnicas não são adaptáveis. Claro. Eu às vezes dou um exemplo, se me permite, Sim. que é muito rude, mas é assim. Há duas profissões que trabalham a pedra e que eu respeito muito. É o escultor e é o pedreiro. Sim, ou o calceteiro. Mas necessariamente, que são dois trabalhos perfeitamente válidos, necessariamente as Tem técnicas... a mesma base? Trabalham todos com a mesma pedra se for preciso, Sim. mas de certeza, e com as mesmas ferramentas, mas de certeza que a forma com que tocam na pedra é um bocadinho Não há diferente. melhor exemplo, realmente não há melhor exemplo. Não, é um exemplo só. Se calhar não é muito feliz, mas... Sim, pronto, mas dá para perceber. Mas é por aí que temos que perceber. Isto também vai um pouco dos miúdos começarem logo de tenra idade. Eles começam agora com os idiomas, começarem logo nas escolas, a ter logo aulas de música. Mas isso já todos nós sabemos, não é? Pequeninos torce o pepino. Mas pronto, eu digo isto porque eu também tive alguns anitos de conservatório a tocar piano e era daquela época que tínhamos que pôr a mãozinha direita com a moedinha aqui para não cair. Mas de certeza que é muito válida e nunca eu a poria em causa. Claro. Se de facto é esse o caminho que se quer seguir. Claro, agora, quando se quer seguir outro era caminho, aquela postura mesmo, adaptar. tínhamos de estar muito direitinhos e aquilo parece que não, mas fica. Há muitos exemplos. Eu costumo dar esse ou costumo dar outro, se calhar é um bocadinho mais feliz. É como aos carros, nós podemos ter um carro de Fórmula 1 e um carro de Rally.
Sim, sim. Portanto, mas não vamos propriamente levar um Fórmula 1 para a terra, nem levar se calhar o carro de rally para a pista, porque aquilo era Temos uma festa. que, pois, as coisas têm que ser adequadas. Tem forma. E um bom piloto de rally nunca foi necessariamente um bom piloto de Fórmula 1 e vice-versa. Ok. Há objetivos diferentes, portanto há formas diferentes de atacar a corrida ou os concorrentes. Mas olha, ficou bem explicada Agora, justamente o que me pediu é assim, se todos tivermos essa consciência, de certeza que vamos todos ser melhor profissionais naquilo que Mas fazemos. em tudo, não só na música, Obviamente, em tudo, sim, claramente. sim. Sempre com a devida parcimónia e dose e chegaremos lá. Uma mensagenzinha para os músicos? Para os músicos, bom, os meus músicos já sabem quais são as minhas mensagens, porque todas as semanas... Eu sei que custa, Não, temos de trabalhar sempre e fazer sempre melhor. E é para isso que todos fazemos e melhorar as condições. E... Há quantos anos estão juntos, alguns? Eu tenho lá músicos desde o primeiro dia da orquestra. Isso faz... vai fazer 17 anos. 17 anos. É. Portanto, já se conhecem bem. Já tenho lá alguns músicos que, por razões diversas, tiveram que sair e acabaram por voltar. Outros saíram e não voltaram. Pronto. E é assim. E já temos um reformado. Sério? Quando a orquestra começou, é o Sr. Santos. Quando ele veio para a orquestra, já ele me dizia que estava velho para aquilo, mal sabia ele. E na altura ele tinha 70 anos, se não estou em erro. Tinha 70 quando iniciou na orquestra? Sim, 70 anos? 70 anos. E reformou-se com 84. Uau. E foi há poucos anos, foi há 3 anos. Foi há pouco tempo. Sim. Então isso é bom sinal. Sinal de saúde. Sim. Mas este tipo de orquestras também É para todas criam... as idades, claro. Não, claro, e criam um som próprio também, obviamente, com a regularidade dos músicos que lá estão. Isso era uma das características Ele tinha a sua do século própria... XX. Não, cada músico tem a sua sonoridade e isso cria o som da orquestra. Olha, que é uma coisa que, curiosamente, a nossa orquestra já definiu há muitos anos. E eu não tenho dúvidas que tem a ver com isso. E vocês obviamente. têm o vosso cunho. Quando tocam, É normal, toda a gente sabe quem é, normal. não é? Nós, por exemplo, sabemos na orquestra do Duke Ellington, se o Johnny Hodges não estivesse no lugar do primeiro alto, por exemplo, a orquestra não soa igual, ponto final. Ok. Portanto, é sempre Mas assim. isso é só para vocês que conhecem. Se calhar o talvez. público... Não, mas há uns audiófilos mais atentos Sim. que depois vão descobrindo essas coisas. Dá bem. É normal. Pronto, quero dizer mais alguma coisa. Já nos Não. despedimos 3 vezes. Se está tudo dito, Não, queria olha... só agradecer o convite mais uma vez Não, à nós é que Natália agradecemos. pela entrevista. Nós é que agradecemos, sabemos E, que vem de longe e E pronto. agradecer a todos os nossos patrocinadores que nos deixam trabalhar, eu faço isso em todos os Principalmente. concertos. E obviamente agradecer sempre ao público que nos vai seguindo e pronto. E é sempre bom reconhecer receber os reconhecimentos devidos que nos dão também. E Que nós recebem também em cada espetáculo, certamente. Tá bom, muito obrigada, Obrigado, boa tarde. Hugo Alves, da OJA Orquestra de Jazz do Algarve. E obrigada a vocês que estiveram connosco aqui desse lado. Sigam-nos nas redes sociais e até para a semana. Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias. Esta quarta-feira, às 11 horas, com repetição às 21 horas. Aqui e ali conta com o apoio Golden House Imobiliária, a sua imobiliária de confiança há mais de 20 anos em atividade no Algarve. Jornal A Voz do Algarve. Informação de confiança. Informação de proximidade. Jornal A Voz do Algarve. Sempre a seu lado, à distância de um clique. Esteja a par do essencial da informação. Informação de confiança. Com notícias da região. Jornal A Voz do Algarve. Siga-nos em www.avozdoalgarve.pt.